Olá, pessoal. Iniciando mais um bloco, né, dessa nossa aula sobre CNIS. Só reforçando que eu falei, salvo engano, no primeiro bloco, dessa situação do contribuinte individual, né, que presta serviço para a empresa, que agora está no CNIS com esse indicador de agrupamento de contratante / cooperativa, né? Só para fixar aí o entendimento para vocês, apesar de não ser o objetivo da nossa aula falar sobre CI, mas só para reforçar que esse contribuinte individual que presta serviço para a pessoa jurídica, ele tem presunção do seu recolhimento desde a competência de abril de 2003, tá? Então, se a gente tem um contribuinte individual prestador de serviço para a empresa, desde abril de 2003, o recolhimento dele é presumido, tal qual acontece com o empregado, com o doméstico, com o trabalhador avulso. Então, faltando esse vínculo, no CNIS, a gente pode ainda assim tentar buscar a validação desse período? Pode, através de prova. Vou dar um exemplo para vocês. Síndico. Os síndicos que ou recebem algum salário, ou têm isenção da sua cota condominial, e essa isenção ela é uma remuneração indireta, o condomínio precisa contribuir, fazer a contribuição previdenciária daquele síndico, seja sobre o valor da remuneração, seja sobre o valor que ele tem aqui de redução de cota condominial. Então, se chega um cliente no escritório que é síndico, que não paga condomínio, o que eu vou fazer? Você não paga condomínio? Não. Desde quando? Desde que eu assumi há 3 anos atrás, né? A gente vai pegar as atas do condomínio, comprovando que ele é síndico, e o boletim dele todo mês do condomínio zerado, para você comprovar o quê? Que ele exercia essa atividade como síndico, ou seja, ele prestava um serviço para aquela pessoa jurídica do condomínio, só que, olha, e ele recebia o quê? A isenção da cota. Se ele recebia a isenção da cota, o condomínio tinha a obrigação de recolher. Se não recolher, o problema não é dele, tá? Mas o condomínio tinha a obrigação de fazer esse recolhimento. E esse período, se for a partir de abril de 2003, vai ser computado para todos os fins. Carência, tempo de contribuição, qualidade de segurado, né? A gente tem muito caso de síndico que a gente deixa passar aí no nosso dia a dia. Fiquem atentos. Também é importante que no CNIS a gente confira se o segurado recebeu algum benefício anterior. Se eu estiver fazendo uma concessão para ele, por que eu vou fazer isso? Porque se lá atrás ele já tivesse o direito, eu posso fazer uma revisão de ato de indeferimento, ou posso mesmo ajuizar diretamente uma ação buscando os atrasados desde lá de trás. Se eu estou fazendo um planejamento, isso também é importante para mim. Por quê? Se eu estiver fazendo um planejamento, eu vou verificar naquele caso concreto se esse cliente não tinha direito lá atrás, porque se ele tinha, além do planejamento, eu vou vender para ele um serviço que é de reversão ali dessa negativa que ele teve, né, para a concessão do benefício. Então, vejam que essa análise é importante, independente de eu estar fazendo uma concessão ou de eu estar fazendo um planejamento. A gente tem casos, gente, que tem segurado que tem vários benefícios, né, indeferidos. Eu já tive um caso que foi para o planejamento, que o segurado já tinha pedido vários auxílios doença e foi negado. Ele não tinha direito à concessão de benefício naquele momento, tá? Mas aí, uma vez que a gente identificou uma situação como essa aqui no CNIT, a gente conversou com o cliente para entender, né, o que de fato tinha acontecido, né? Se esse cliente estava realmente incapacitado. No caso desse cliente, ele estava incapacitado. Então, a gente fez o planejamento, vendeu o serviço do planejamento, no final ele saiu ali contratando um serviço para a gente de concessão desse benefício por incapacidade que ele não estava conseguindo sozinho, né? Felizmente até conseguimos nesse caso, ok? No CNIS, a gente também consegue observar se o cliente está recebendo parcela de recuperação, porque vem para a gente a informação de que ele está recebendo mensalidade de recuperação, inclusive qual que é a data que teve fim essa parcela de recuperação, ou se eu vejo antes dessa data, a data já vai estar constando lá, a projeção, né? Até quando que o segurado vai estar recebendo o benefício, ok?
Outro ponto importantíssimo a se observar no CNIS são as contribuições. A gente precisa verificar se está tudo certo com essas contribuições. Vou fazer até um desafio para vocês. Olhem essa página e olhem essa página do CNIS do mesmo cliente. Pausem aí, voltem, rebobinem. Tentem descobrir se vocês acham algum erro aqui nesse CNIS. Pausaram, voltaram da pausa. Para os colegas mais atentos, eles perceberam o seguinte, olha, isso aqui é tudo um vínculo só. Esse vínculo aqui na sequência 5, onde ele era empregado de uma determinada empresa. Então, todas essas contribuições são da mesma empresa. Aqui, em 2003, ele recebia na faixa de 1.100 e pouquinho, 1.200, né? Depois, ele passou a receber aqui na faixa, uma oscilação maior, entre 1.700, 1.500, mais ou menos 1.500 aqui é a grande faixa, né? Depois, ele começou a receber aqui na faixa de 1.200, mas ainda dentro ali da faixa dos 1.500. O que dá pra gente a impressão de que provavelmente é um segurado comissionado, então que faz muita hora extra, né? Por isso que ele tem muita variação de salário no mês. Só que olha aqui, 300 e poucos reais. Um segurado que recebia 1.000 e pouco, como é que ele pode, tá recebendo 300 e poucos reais? Isso é uma coisa que tem que chamar a nossa atenção, porque não existe redução de salário na legislação brasileira, né? Então, ou esse segurado antes fazia muita hora extra, tinha comissão e deixou de ter, ou a gente tem alguma coisa errada com essas contribuições. Muito provavelmente foram informadas errado, né? Não sei se foi especificamente esse caso que eu estou mostrando para vocês, mas eu tive um caso no escritório em que a gente identificou exatamente esse cenário. Como é que o segurado vinha recebendo 1.000 e pouco passou a receber 300? Tem alguma coisa errada, né? Não pode ter redução salarial, alguma coisa errada tem. E aí eu mesmo que fui conversar com o RH da empresa. O que o RH disse para mim era que o estágio, sempre culpa do estagiário, né? O pessoal adora jogar culpa no estagiário. Que o estagiário que estava processando as folhas de pagamento e que tinham 2 funcionários com o mesmo nome, eram homônimos, e que ele estava trocando ali na hora de fazer esse envio dos dados, né? Então, que de fato esses salários de contribuição tinham sido informados errados, que eles iam verificar lá, e de fato, né, verificar demoraram pra caramba, mas verificaram e de fato acertaram lá os salários de contribuição. Agora, eu nunca vou saber se a empresa tentou sonegar, né, indicando um salário de contribuição menor para pagar menos imposto, ou se de fato foi uma situação de erro, né? Fica aí para a imaginação de vocês o que realmente aconteceu. Mas fato é que a gente precisa ficar atento a isso, né? Porque o benefício do cliente é calculado com base nisso. Se o salário de contribuição está errado, a gente precisa acertar, porque isso vai ter impacto no benefício, na concessão, no cálculo do nosso planejamento, né? Outra situação são saltos de contribuição. Vejam que aqui a gente tem a contribuição de outubro, sempre na horizontal, lembrem. Aqui é de novembro de 2017. Depois eu vou para maio de 2017. Cadê dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril, né? Vou até ampliar aqui para ficar melhor para vocês verem. Depois, olha, não tem a contribuição de junho, mas aqui, ó, a gente sai de julho, na verdade, vai para outubro. Cadê agosto? Cadê setembro? Né? Então, observem que a gente tem alguns saltos de contribuição. Possibilidades para isso ocorrer. O segurado pode estar de salário, recebendo benefício, né? Salário maternidade, benefício por incapacidade é o mais comum, porque o salário maternidade, se for empregada, a empresa continua fazendo o lançamento. O mais comum é benefício por incapacidade. Auxílio por incapacidade temporária é o mais comum dessa situação. Mas pode ter acontecido também da empresa simplesmente não ter contribuído. E aí a gente precisa ficar atento a isso. Porque se a empresa simplesmente não contribuiu, o que eu preciso fazer? Ir atrás da empresa para ela fazer esse pagamento? Claro que não, imagina. O que eu preciso fazer no caso concreto é comprovar qual que é a renda do meu cliente, a renda real daquele cliente, para que o benefício seja calculado dentro da renda real. Lembrando que o enunciado 18 do CRPS, o enunciado antigo, já dizia que a responsabilidade de recolhimento é do empregador. O artigo 30 da lei de custeio fala que a responsabilidade de recolhimento é do empregador.
O enunciado 2 do CRPS deixa claro, enunciado atual, né? Sai do 18 e foi para o 2. O enunciado atual do CRPS deixa claro que os recolhimentos do empregado doméstico e trabalhador avulso têm presunção de recolhimento, né? E tendo presunção de recolhimento, não importa se a empresa contribuiu ou não. Por que eu estou dizendo tudo isso para vocês, tá? Porque se a empresa não contribuiu, o segurado não pode ser penalizado. E o segurado não é obrigado a correr atrás da empresa para isso. Porém, se o segurado não prova qual foi a sua remuneração real, o INSS vai considerar naquela competência o valor do salário mínimo. Então, o que o segurado tem que fazer? Juntar o lerite, ficha financeira acompanhado da ficha de empregado e declaração da empresa, imposto de renda, para ele comprovar qual era a remuneração dele naqueles meses em que faltou a indicação do recolhimento, né? Por quê? Porque senão naquele mês vai ser considerado salário mínimo. E às vezes o segurado recebia 3 mil, 4 mil, 5 mil e vai ser considerado salário mínimo, o que vai puxar o cálculo do benefício dele para baixo. Então fiquem atentos a isso, porque muito colega se preocupa em fazer prova de tempo de contribuição e não se preocupa de fazer prova de remuneração. Diante disso, cuidado toda vez que vocês verem no CNIS esse indicador de acerto de vínculos temporâneo deferido ou qualquer acerto de vínculo deferido. Por quê? Verifiquem o salário de contribuição. Porque se no momento em que aquele acerto foi deferido, o colega não tomou cuidado de fazer a prova do salário de contribuição, foi considerado um salário mínimo. E aí a gente precisa ficar atento para a gente acertar esses valores, ok? Retificação do CNIS, procedimento importantíssimo, né? Priscila, estou fazendo a concessão de um benefício. Observei que o meu cliente ele está com dados divergentes no CNIS. Eu preciso primeiro fazer a retificação para depois da entrada no benefício? Claro que não. Eu sei que tem professor que defende diferente. Eu entendo que não. Por quê? Na concessão, eu consigo fazer prova da realidade fática daquele cliente, desses acertos que foram feitos. E se, por exemplo, sei lá, no dia 12 de junho de 2022, o segurado chega no meu escritório, eu observo que ele já tem direito à concessão, mas que tem um monte de erro a ser acertado. Se eu dou entrada no dia 12 do 7, se eu pego ali a minha DER no dia 12 do 7, dou entrada no meu pedido nessa data, e eu faço a prova daqueles vínculos nessa data, eu garanto os meus atrasados desde 12 de 7 de 2022, né? E aí, gente, a gente precisa ter muita preocupação, porque, assim, quem atua sabe o peso que faz no bolso, né? Então, assim, a gente sabe a teoria, mas a gente precisa entender um pouquinho da prática também. Não só da prática, mas da nossa prática de vida. O que é mais relevante para a gente dentro da advocacia, né? Então, assim, se eu dou aquela entrada no dia 12 de 7 de 2022, nesse exemplo, eu garanto os meus atrasados desde 12 de 7 de 2022, ok? Agora, se eu recebo o segurado no dia 12 de 7 de 2022 e ela já tem direito, só que precisa acertar o CNIS, e primeiro eu faço um pedido de retificação de CNIS, em média, gente, os do escritório têm demorado 1 ano quando é analisado, tá? Acho que o menor tempo que a gente teve foi 7 meses, não foi nem 6, mas vamos colocar em média de 6 meses. Se eu deixo para fazer o meu pedido de concessão só depois disso, junho, vou pegar 6 meses para facilitar. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Eu só vou entrar com o meu pedido provavelmente quando? Em janeiro. Eu perdi 6 meses de atrasados. Não dá. Ah, Priscila, mas assim, se eu faço dessa forma, o meu requerimento lá em janeiro vai ser analisado mais rápido. Verdade, vai ser analisado mais rápido. E você deu 2 tiros no seu pé. Primeiro, porque você deixou de pegar os atrasados desde julho, né? Então você perdeu 6 meses de atrasado. Segundo tiro no seu pé, você vai ter um benefício analisado mais rápido, 1 mês, 2 meses. Mas o seu atrasado vai ser calculado em cima de 1 mês, 2 meses. Então não é melhor você já dar entrada no seu pedido e fazer esse acerto lá e você garantir que tudo bem, vai demorar 6 meses, 7 meses para ser analisado.
mas que você vai receber 6 meses, 7 meses de atrasado, aí você precisa avaliar o que faz mais sentido para você. Se é cobrar esse acerto de retificação antes ou não. Porque se você também pensa assim, não, mas eu cobro alto para fazer retificação de quinística, então vale a pena para mim fazer os 2 serviços. Ok. Mas você está dando um prejuízo para o seu cliente, porque ele está deixando de receber benefício por 6 meses, né? Então, é uma questão de estratégia, do que você acha mais interessante. Para mim, no escritório, sempre fez mais sentido eu dar entrada e fazer logo o pedido, ok? Se a gente pensa de uma outra forma, Priscila, eu estou fazendo planejamento previdenciário e identifiquei que existe esse erro. O que você vai fazer? Você tendo a prova do salário de contribuição real, dos acertos reais que você precisa fazer, não só do salário de contribuição, né? Você tendo prova ali dos vínculos que não estão no CNIS, por exemplo, está na carteira, você tem ali todo o seu rol de prova. O que você pode fazer? Fazer o seu planejamento com base nessa documentação, que você vai avaliar se essa documentação é válida ou não. Fez toda essa análise dessa documentação, você vai apresentar o planejamento para o seu cliente, vai fazer o seguinte, olha, tá aqui o seu planejamento, mas eu pude identificar que tem vários erros, então eu tenho um serviço para te vender, um serviço de retificação do CNIS. Você não pode se aposentar agora, mesmo retificando, ainda faltam 5 anos, mas faça isso agora porque você pode perder a prova. Se a sua prova é sua carteira de trabalho, a sua carteira de trabalho pode se perder por qualquer motivo, né? A empresa pode fechar durante esse intervalo de tempo. Então, a gente tem aqui um outro serviço para vender. A retificação ela pode ser feita a qualquer tempo. Segundo a portaria 123 de 2020, inclusive a portaria chama esse serviço de acerto de vínculos e remunerações. Você pode fazer esse requerimento a qualquer tempo. Você abre esse requerimento ou pelo telefone 135 ou na agência da Previdência Social. Você abriu o serviço vai passar a aparecer na plataforma do Meu INSS, então você vai lá e junta a documentação que você quer. Não tem o serviço direto na plataforma, tá? Tem que fazer esse caminho, de ligar no 135 ou pedir para a agência abrir esse serviço para você no sistema, ok? Existe um formulário conhecido como formulário RAC, que é um formulário onde a gente pode preencher quais informações do acerto, tá? Esse formulário não é obrigatório, não gosto desse formulário, não utilizo na prática esse formulário. Eu sempre preferi no escritório fazer uma petição indicando expressamente o que eu preciso ter de acerto, ok? Mas se o colega quiser, pode usar o formulário. Eu sei que tem professor que indica o formulário. Eu, particularmente, nunca utilizei, né? Nunca gostei de utilizar, na verdade, melhor dizendo. Esse direito à retificação do CNIS, leia-se, acerto de vínculos e remunerações, é garantido pela lei, tá? Temos previsão expressamente na lei que ele pode ser requerido independentemente de requerimento de benefício. Só a justificação administrativa é que não pode ser feito no acerto, tá? Aí precisaria ter requerimento de benefício. Porém, a gente sempre teve uma dificuldade muito grande junto ao INSS de fazer esse serviço. A gente tinha esse memorando circular conjunto 56, que resguardava o direito de fazermos esse serviço, mas o INSS tentava forçar uma barra para que a gente só fizesse esse requerimento na hora da concessão. Por isso que eu mencionei com vocês que eu estava uma vez na agência ali, esperando a servidora ter a autorização do gerente para fazer o protocolo, porque eles se recusavam a fazer, né? Hoje em dia a vida está fácil, né? Para os novos previdenciaristas está tudo fácil. Temos a portaria 123, que, como eu mencionei, prevê expressamente esse serviço, tá? Aqui é a cara do RAC, vou colocar ele no material para vocês, apesar de eu não gostar, mas está aí a cara, né? Pra vocês verem como é que é a cara do formulário. Quando a gente liga no 135, né, ou na central do advogado, né, no 0800 do advogado, e pede a realização desse serviço, o que acontece é que vai abrir esse serviço para a gente no Meu INSS. Eles vão fazer essa abertura aqui. Aí o que a gente vai fazer para juntar a documentação que a gente precisa? A gente vai clicar aqui nessa lupa. Quando a gente clicar nessa lupa, vai abrir essa tela, a gente vem aqui na aba Anexos. Aí a gente vem aqui, vai abrir essa outra telinha pra gente. Aqui eu cliquei no Procuradores, né? Que é para você se cadastrar como procurador. Você vem aqui em Procuradores, se cadastrou como procurador. Ok. Depois a gente vai aqui na aba Anexo
e a gente vai ter, ó, a possibilidade de fazer a juntada da documentação que a gente quiser. Então, a qualquer tempo, aparecer um documento novo, eu venho aqui e junto essa documentação da prova daquele vínculo, junto minha petição, junto o formulário RAC, ok? Fiquem aí atentos a isso. Estamos, então, encerrando esse bloco. Daqui a pouco a gente volta.